Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Paula Leal e está começando mais um programa As Liberais. Aqui ao meu lado a jornalista Branca Nunes. Tudo bem, Branca? Tudo bem, Paula. E aí, quem é a nossa convidada de hoje? Nossa convidada de hoje, virtualmente, é a ministra que ela foi ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Ela agora é candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Seja muito bem-vinda, ministra. É um prazer ter você aqui no nosso programa. Com vocês, meninas. Eu estava aguardando esse encontro e estou aqui à disposição. Vocês estão muito bonitas hoje, viu? Muito obrigada. A gente aproveita e faz o convite para a senhora, numa próxima oportunidade, estar aqui no nosso estúdio em São Paulo, presencialmente. Por enquanto vai ser virtual, porque a senhora é em Brasília. Legal, e antes da gente começar, um recadinho rápido para você que nos acompanha, você que gosta do conteúdo da Revista Oeste, mas ainda não é assinante, é só apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Se você está vendo a gente pelo celular, é só clicar num link que vai aparecer aí ao longo do programa. Com a assinatura, você vai ter acesso a todo o conteúdo exclusivo da Revista Oeste. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal da Revista Oeste no YouTube. Além do nosso programa As Liberais, nós também temos o Estúdio Oeste, que é comandado pelo jornalista Silvio Navarro, uma live que vai ao ar todas as quintas-feiras, 20 horas e 30 minutos ao vivo. E também o OesteCast, que é um podcast comandado pelo nosso querido Dagomir Marquesi. Também não esqueça de ativar as notificações, que é aquele sininho que fica ali ao lado para você ficar atento e receber todas as chamadas e notificações dos próximos programas aqui do nosso canal. Bom, dado o recado, mais uma vez, ministra, muito obrigada aí pela presença virtual aqui no nosso programa. E eu quero começar perguntando para a senhora a respeito desse desenho político que se formou no Distrito Federal. A senhora é candidata ao Senado, as 3 principais candidatas ao Senado são mulheres mais bem posicionadas nas pesquisas de intenção de voto. E a minha pergunta é a respeito, a sua adversária hoje que está à frente nas pesquisas, a Flávia Arruda, é do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Como é que a senhora recepcionou esse apoio do PL à Flávia Arruda e não a senhora nesse momento? Primeiro a gente tem que celebrar o fato de termos 3 mulheres disputando o Senado no DF. Isso para mim é extraordinário. O governo federal trabalha um projeto chamado Mais Mulheres na Política. É uma ação do governo Bolsonaro para a gente motivar mais mulheres. E a gente já teve uma experiência bem bacana na eleição de 2020. E agora a gente trabalhou muito para que mais mulheres viessem candidatas nesse período eleitoral. Lembrando, gente, que é a primeira eleição da história do Brasil que nós temos como crime já tipificado, né? É uma lei nova, que é a violência política contra a mulher. Bem, a recepção do PL ter escolhido Flávia como candidata. Quando o presidente chega ao PL, Flávia Arruda já pertencia ao partido. Então, já era um projeto do partido. Flávia já saiu candidata a deputada lá atrás, dizendo que seria senadora e depois seria governadora. Então, é um projeto que o PL local construiu. E, num certo momento, a gente aceitou essa possibilidade, mas houve uma falta de identificação com esse público mais de direita, com o público mais cristão aqui do DF, com a candidatura dela. Havia um vácuo. Eu vim para ocupar esse vácuo. Ministra, a gente está vendo, né, em alguns estados, por exemplo, aqui em São Paulo, de certa forma, o eleitorado mais à direita, ele também está um pouco dividido entre o ministro Marcos Pontes e a deputada Janaína Pascoal. Aí no Distrito Federal também tem essa pequena divisão
da direita, né? Vamos dizer assim, a gente tem visto dos candidatos mais à direita. Não falta essa união também? Não, gente, não falta, não. Deixa eu explicar. Daqui para frente, a direita vai ser isso. A direita vai ser cada vez mais fortalecida, cada vez maior, e a gente não vai precisar ficar só polarizando entre esquerda e direita. Que bom que a direita do DF, que bom que a direita em São Paulo tem duas opções. A minha opção aqui é melhor, com certeza, mas que bom que a direita pode escolher entre duas boas. O que mostra que a esquerda no Brasil cada vez mais espaço, cada vez mais. Isso seria naturalmente, isso aconteceria naturalmente. O povo brasileiro não aceita mais a volta da esquerda ao poder. A esquerda por muito tempo trabalhou esse que eles queriam construir no Brasil, e eles perceberam que esse projeto deles não deu certo. O Brasil é um país conservador. É possível que na próxima eleição sejam 3 da direita. Por que não? Que a direita não ter aí vários candidatos e escolher a aposta. E aqui no DF, com certeza, a esquerda não leva desta vez. Será uma candidata da direita eleita. E posso lhes garantir que essa candidata sou eu. Ministra, a senhora nasceu no Paraná, né? Por que escolheu Brasília como domicílio eleitoral? Porque eu moro há 24 anos. Há 24 anos eu resido em Brasília. É um lugar legítimo para ser candidata. Eu não sei, mas o meu domicílio ainda estava em São Paulo. Eu morei 10 anos em São Paulo. Quando eu cheguei em Brasília, eu estava em São Paulo. Eu quero que vocês lembrem que o presidente Bolsonaro queria muito que eu fosse a candidata ao Senado em São Paulo. Não sei se vocês lembram, chegou a lançar isso publicamente numa entrevista. E o meu título estava lá, meu domicílio estava lá. Mas houve também um movimento em alguns estados que Damares fosse candidata em alguns estados. Acho que vocês ouviram falar do Amapá, Sergipe, Pará. Houve esses movimentos que aconteceram. Mas eu me sentia legítima ser candidata tão somente aqui no Distrito Federal. E aí, quando eu transferi o domicílio para cá, a cidade toda disse: vai ser candidata. Isso cresceu. Foi a própria reação da imprensa, da população, que me motivou a ser candidata aqui no Distrito Federal nesta eleição. Eu talvez até pudesse ter pensado nisso para a próxima eleição, mas essa coisa toda que cresceu em volta e esse vácuo que eu encontrei, eu me motivei a sair candidata e eu acho que eu tomei a decisão acertada. Uma das grandes apoiadoras, né, da sua candidatura é a primeira-dama, Michele Bolsonaro. Essa amizade que vocês têm, ela gosta muito da senhora, elogia muito a senhora mesmo. Essa amizade de vocês surgiu agora no governo ou ela já vinha de antes? Um pouquinho antes do governo. Mas deixa eu te falar de uma outra grande apoiadora que eu não vou subestimar o apoio e que eu quero muito bem, é a primeira-dama do DF, tá? Eu quero que vocês entendam como está incrível o processo eleitoral aqui. A primeira-dama do DF, minha querida amiga, a coligação do marido está lá com a Flávia Arruda, mas eu tenho a alegria de ter como essa pessoa que está apoiando muito a minha campanha. Isso é muito legal, gente, é muito legal, né? Eu trabalhei com essas duas primeiras damas como ministra. A Maiara foi secretária de Estado aqui no DF, e a Michele como pátria voluntária. Então, nós temos aí muita coisa em comum, eu, a Maiara e a Michele. Agora, veja, a minha amizade com a Michele começa entre o primeiro e o segundo turno da eleição de 2018. Eu sempre soube quem era a Michele, eu sempre estive muito perto do presidente, eu cheguei a trabalhar no mesmo corredor que Michele trabalhava na Câmara, mas a gente não se conhecia da Câmara. Michele casa, vai embora, e eu continuo acompanhando o deputado aqui nos bastidores. E aí a gente se aproxima entre o primeiro e o segundo turno. E no governo de transição, nós construímos muita coisa junta. A Michele, ela ajuda a pensar. A Michele, ela tem participado da construção e da execução de políticas públicas do governo. E aí a gente gruda uma na outra, e foi assim, uma amizade que nasce
no momento de muita dor, que foi aquela questão da facada, e depois cresce com sonhos, projetos, propósitos, e estamos aí juntas. E a Michele é uma amiga querida. E eu não ganhei só a Michele, eu tive a alegria de ganhar toda a família, as irmãs de Michele, os irmãos, o pai, o padrasto, a mãe, a madrasta, todo mundo ali em volta. A Michele tem essa habilidade de juntar pessoas. A Michele tem um dom, um talento, que é ser ponte. E a Michele fez essa ponte entre eu e a família também. E aí, essa é a participação de Michele na minha campanha. Ela acredita e a gente pensa igual em muitas pautas. Então, Michele, pela minha candidatura, não foi só pela amizade, mas pelo que nós fizemos juntas em algumas pautas, a exemplo da pauta da pessoa com deficiência. E, ministra, uma das atribuições do Senado, né, entre várias, é a abertura e julgamento de processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Até agora, nenhum processo foi aberto, né? E nos últimos 5 anos já se somam mais de 80 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Se a senhora fosse senadora hoje, a senhora assinaria, abriria algum processo de impeachment contra algum ministro? Contra qual deles e por quê? Porque é atribuição do Senado, eu seria obrigada. Se eu identificar como senadora que o ministro cometeu excesso, que o ministro errou, que o ministro prevaricou, eu tenho a obrigação, a atribuição de fazer a investigação. A gente tem que deixar claro o seguinte, eu não vou para o Senado para fazer uma guerra contra o STF, não. Mas eu também não vou para lá para me omitir e me acovardar. Eu vou para cumprir o que a legislação diz, o que é atribuição de uma senadora, de um senador. Veja só, se um servidor público comete um erro, ele é exonerado. Se um deputado comete um erro, se envolve com um crime, ele é cassado. E um presidente da República é impeachmentado. E por que vossas excelências também não podem ser investigados, responder processo e punido dentro da lei, se necessário e preciso for? Que fique isso muito claro, eu tenho conversado com a população, eu não tenho medo. Eu não tenho medo de fazer um enfrentamento ao STF. E eu farei isso, se preciso, pela democracia. É óbvio, todo mundo sabe, é de conhecimento público, a Suprema Corte tem tomado decisões que têm colocado em risco a democracia. Mas tem tomado decisões erradas também. Deixa eu citar uma decisão. A decisão do ministro Fachin em proibir a polícia entrar em áreas em comunidades comandadas pelo crime organizado no Rio de Janeiro durante o período de pandemia. Uma decisão equivocada, muito equivocada, fortaleceu o crime organizado nessas regiões. Essa fatura ainda vai chegar e logo, todo mundo vai fazer coro comigo. Ministro Fachin errou. Aí a mesma Suprema Corte dá uma ordem para a polícia entrar, fazer uma operação contra empresários que produzem, que geram empregos, produzem renda, empresários que pagam impostos por causa de uma conversa no WhatsApp. São 2 medidas totalmente complicadas e que a gente questiona, que eu classifico essas medidas, essas decisões como equivocadas. O exagero do ativismo judicial. Por exemplo, o que é o ativismo judicial? Vamos aqui conversar sobre isso. Vocês sabiam, tem poucas pessoas que estão lembrando disso. A Suprema Corte, o Supremo Tribunal, ele está julgando, ele está decidindo sobre a legalização da maconha. O julgamento foi interrompido. E no período que começou o julgamento, não se tinha tanto ativismo nas redes sociais. E eu não sei se eles vão ter coragem de voltar a fazer esse julgamento. Está interrompido. Mas 3 votos foram proferidos já a favor da legalização da maconha. Ministro Fachin, ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes. Ora, essa é uma matéria do Congresso Nacional. Quem constrói legislação, quem define os marcos legais no país, é o Congresso Nacional. Essa é uma da iniciativa do Supremo Tribunal que tem me incomodado, e eu vou no Senado conversar sobre isso, com serenidade, com sabedoria, com responsabilidade. Vou sim fazer esses questionamentos à Suprema Corte. Opa,
vocês não passaram do ponto, opa, este não é o limite de vocês, eu vou simplesmente ler a Constituição e exigir que a Constituição seja respeitada no país. Mas recentemente, né, foram, por exemplo, o presidente Bolsonaro foi proibido de veicular imagens da manifestação do 7 de setembro, foi proibido de veicular imagens da ida dele a Londres, teve a proibição das lives dentro do Palácio do Planalto, enfim. Algumas dessas atitudes, a senhora acha que está prejudicando a campanha do presidente? Olha, sim, deixa eu falar para você, claro que está. E são decisões que vão interferir no pleito. Bolsonaro vai ganhar esta eleição, ou com certeza as ruas estão mostrando isso. Mas uma decisão como essas que você falou, elas diretamente interferem no pleito eleitoral. Elas interferem lá e elas podem, inclusive, provocar mudança de decisão. Então, na hora do voto. Então, deixa eu dizer para vocês, por que a Suprema Corte faz isso? Por que o TSE toma decisões como esta? Então, assim, a gente observa gente, não dá mais para tapar o sol com a peneira. Nós temos um Tribunal Superior Eleitoral, uma Suprema Corte isenta. Não é isento, gente. Não vamos ser ingênuos. Não vamos tapar o sol com a peneira, não vamos querer fazer um discurso para agradar ou de medo, ou um discurso de medo de suas excelências. Eu vou ter a coragem de fazer esse discurso e de dizer para a Suprema Corte, para os magistrados, afastem-se das ideologias, afastem-se. Foram indicados pelo PT, foram indicados pelo governo de PT, mas eles precisam ser justos. Meninas, eu fiz direito, eu sou advogada, eu venho da área jurídica. Quando a gente estuda direito, eu sou apaixonada pelo direito. A gente aprende sobre o notório saber jurídico. Vocês têm ideia como foi a minha reação quando eu entrei primeira vez numa corte superior? Aqueles homens togados para mim, eles representavam sabedoria jurídica. Aí você vê decisões equivocadas, motivadas não por sabedoria, mas porque o chefe que indicou vai ficar mais feliz com essa decisão, ou porque eu tenho um compromisso com quem me indicou. Não, eles têm compromisso com a Constituição, eles têm compromisso com o processo judicial. Então, assim, eu vou fazer esses questionamentos, e especialmente que essas decisões últimas. Gente, não poder usar uma imagem do presidente Bolsonaro durante o 7 de setembro, que loucura é essa? Vocês imaginam se nós não tivéssemos redes sociais? Vocês imaginam se nós não tivéssemos uma mídia independente como a de vocês? O presidente Bolsonaro não seria presidente e tampouco agora seria reeleito. Então, assim, a Suprema Corte tem tomado decisões que não são decisões isentas, e isso a gente vai ter que conversar. Ministra, a senhora falou de redes sociais, né? A Justiça Eleitoral mandou recentemente a senhora apagar alguns vídeos em que a senhora criticava um manual, uma cartilha antidrogas criada no governo do PT. O Ministério Público já deu razão à senhora, dizendo que a senhora não cometeu fake news, desinformação, mas eu gostaria que a senhora usasse esse espaço para esclarecer o caso e por que a senhora resolveu compartilhar esses vídeos e quais eram as críticas a essa cartilha antidrogas, né? Olha, quando eu decidi compartilhar um vídeo, eu não era candidata, tá? Não era candidata. Agora a gente tem todo um regramento eleitoral e eu respeito o regramento, mas todos têm que respeitar o regramento eleitoral. Eu só quis lembrar o Brasil do que era o governo PT na política antidroga. Vocês sabem que uma das minhas pautas vai ser o enfrentamento à legalização das drogas e a busca de recursos para prevenção e combate ao uso de drogas no Brasil. E aí eu quis lembrar o que era o governo anterior. Então eu mostrei uma cartilha do governo anterior, que no programa de redução de danos, uma cartilha absurda em que não tinha nada de redução de danos. Estava simplesmente ensinando como usar a droga, como consumir. Isso caiu como um soco no estômago da esquerda, porque eu acho que a esquerda tinha esquecido das besteiras que tinha feito. E aí eles entraram com uma ação para retirar o vídeo. O Ministério Público Eleitoral já me deu um favorável.
Eu não menti, eu não criei fake news, eu só mostrei. Gente, eu simplesmente peguei a cartilha e mostrei. Eu falei verdades. Agora vejam, eles disseram que 1000 vídeos poderia interferir no pleito, mas era exatamente isso que eu queria, dizer para a sociedade, não deixem a esquerda voltar. Olha como eles cometeram equívocos em políticas públicas. Aí o vídeo está lá, retiraram do ar, mas assim, serei eleita, e aí eu terei imunidade, e aí a gente vai conversar sobre políticas públicas da esquerda, para que a esquerda jamais volte ao poder, porque cometeram barbaridades no Brasil. Foi tão somente isso. São 2 vídeos, mas é a mesma cartilha. Gente, olha a loucura. Eu gostaria, se eu não fosse candidata agora, gente, eu estaria postando milhares de vídeos, tá? Eu estaria relembrando o povo nesse momento, do que foi a esquerda. É que as minhas redes sociais agora, como elas estão atreladas ao TSE, eu não posso ficar, ao TRE, eu não posso usar minhas redes sociais a não ser para campanha. Então, eu tive que limitar as minhas falas. Mas essa mesma cartilha ensinava a usar drogas, tem imagens de homem fazendo sexo com homem, mulher com mulher e homem com homem. E é um material que estava de livre acesso para crianças. Então, da mesma forma que ensinava a usar drogas, também tinha uma apologia à erotização. E aí eu mostrei e a oposição ficou muito preocupada de eu refrescar a memória da sociedade do que foi a esquerda em algumas políticas públicas no Brasil. Além desse combate, né, à legalização das drogas, quais outras pautas a senhora pretende levar para o Senado? Segurança pública vai ter que ser prioridade. Meninas, a gente vai ter que parar muita coisa no Brasil. Inclusive, eu tenho conversado com os políticos de que nós vamos ter que desmontar os palanques dia 2 e a gente vai ter que fazer uma grande aliança pelo Brasil. Olha, gente, eu quero estar lá no Congresso Nacional para fazer isso. Eu quero ser essa protagonista nesse diálogo pelo Brasil. E segurança pública vai ter que ser uma pauta prioritária. Eu quero trabalhar a reforma do Código Penal. Nós temos um projeto de lei que tramita na Câmara desde 2012, no Senado, desde 2012, que é para fazer a reforma do Código Penal. Esse projeto não avança, a discussão não avança. Nós vamos ter que fazer a consolidação das leis penais no Brasil. Essa é uma prioridade, mas claro que todo mundo sabe da minha grande luta pela infância, que o tema também será abordado no Código Penal. Eu quero penas mais severas, mais duras para o agressor e o explorador de criança no Brasil. Mas eu quero trabalhar também um grande pacto pela infância. O orçamento da União precisa ser revisto com relação a investimentos na infância. Eu vou dar um exemplo bem clássico que eu tenho dado em todos os lugares por onde eu passo. Numa unidade socioeducativa, onde os meninos ficam acautelados, ficam privados de liberdade, meninos que estão em meninas em conflitos com a lei, meninos e meninas que se envolveram com crime, um menino custa para o Estado brasileiro, ele custa preso em torno de 16 e 19 mil reais. Eu vou repetir. Olha como é caro. Em que pena? 16, 19 por? Entre 16 e 19 mil reais por mês. Uau! Tá? Esse tema era cuidado pelo Ministério que eu fui ministra. Eu tenho os números, eu tenho os dados, as informações. Aí eu te pergunto, quanto eu investi nesse menino no esporte, lá atrás? Quanto eu investi nesse menino na cultura, numa aula de música, no lazer ou numa creche de qualidade? Se eu tivesse investido mais nesse menino lá atrás, R$1.000 por mês no esporte, eu estaria pagando R$16 mil agora por mês para ele ficar preso? Eu quero fazer essa discussão séria no Senado sobre investimento na infância. Meninas, vocês que acompanham política, vocês observaram que nem na Câmara e nem no Senado tem uma comissão permanente da criança e do adolescente? Nós temos 56 milhões de crianças no Brasil. 56 milhões. Não vamos subestimar esse público. Mas nós temos na Câmara e no Senado comissão permanente para tudo. Esporte, agricultura, finanças, Constituição, Justiça, Amazônia e por aí vai.
não tem uma comissão permanente da criança. Aí vocês falam assim, mas os projetos são voltados na Comissão de Seguridade Social, na Comissão de Constituição e Justiça. Gente, vocês sabem como funciona a composição de uma comissão. E vocês sabem que o Congresso Nacional vive sob pressão, trabalha sob pressão que a sociedade faz. Vocês já viram o Sindicato de Criança? Vocês já viram a Associação Nacional da Criança? Movimento Nacional da Criança? Já viram criança invadindo prédio público, fazendo greve, fazendo manifesto? Não. Alguém tem que ser voz da criança no Congresso Nacional. Quando chega para votar na Comissão de Seguridade Social e Família um projeto de lei, o grupo com maior representatividade consegue priorizar suas pautas. Eu posso provar para vocês que nós temos demandas, projetos de lei para beneficiar a criança tramitando entre as duas casas por mais de 20 anos. Eu vou citar um, que fui eu que escrevi como assessora. Poderia citar vários. Vou citar um dos que eu escrevi. Em 2007, eu escrevi como assessora para um parlamentar um projeto de lei para acabar, inibir o infanticídio em áreas indígenas. Vocês sabem que alguns povos sacrificam crianças no Brasil. E eu construí essa proposta, porque essa é uma luta minha. Eu faço isso desde 99. Eu protejo, eu salvo crianças indígenas destinadas à morte. Todo mundo conhece essa minha luta. Eu fui pioneira na denúncia no Brasil de que crianças são assassinadas no Brasil por motivações culturais. Nós apresentamos em 2007. Foi aprovado na Câmara apenas em agosto de 2015. E subiu para o Senado. Sabe onde o projeto está? Na gaveta dos senadores. Eles não votam esse projeto, que é para salvar vida de crianças. E a gente agora na Câmara acrescentou mulheres indígenas. E esse projeto não é votado porque os senadores dizem que não há clima político. Mas há clima político para fazer uma CPI que não virou em nada, a CPI da Covid. Há clima político para ficarem 5 horas ao vivo na TV Senado, xingando um ao outro, inclusive durante o dia que crianças estavam assistindo. Que clima político eles estão precisando para defender crianças? Então, se não tem clima político, eu vou lá criar o clima político. É por isso que eu quero ser senadora. Eu quero tocar em assuntos que ninguém quer tocar. Eu quero, lá na Câmara, fazer uma grande aliança pelas CRI Brasil, lá no Senado, fazer uma grande aliança pelo Brasil, pelas nossas crianças no Brasil. Agora, por que a senhora acha que não tem interesse político em avançar com essas pautas, ministra? Porque criança não vota, filha. Quanto mais criança indígena, estão nem aí para criança. Desculpa a minha indignação, mas eu fui a ministra das crianças. Eu fui a ministra que cuidou do tema, mas muito antes de ser ministra, eu tenho uma luta de proteção da criança há 40 anos. Sabe quantas vezes eu rodei naqueles corredores da Câmara pedindo, pelo amor de Deus, os parlamentares voltarem uma iniciativa a favor da criança? E é aí que vem a minha relação com o Bolsonaro. Você sabia que teve muitos momentos que eu só pude contar com um capitão lá nos corredores, ele, o Movimento Pro Infância no Brasil? Era só o capitão. Muitas vezes foi ele que interrompeu sessões, ele que interrompeu reuniões, ele que apresentou emenda, ele que gritou, ele que pediu verificação de quórum, ele que interrompeu as péssimas iniciativas que, na verdade, não ajudariam nada as crianças. Por exemplo, gente, nós temos aí no Senado a reforma do Código Penal que, ao invés de proteger a criança, colocaria crianças em risco. Tem um artigo no PLS 236 que liberaria o sexo a partir de 12 anos no Brasil. Diminuiria a idade do consentimento da relação sexual para 12 anos. Tiveram a coragem, a ousadia, a petulância de apresentar a legalização do sexo a partir de 12 anos no Brasil. Mas se tiveram a coragem de escrever 12 anos, eles estavam já falando de alguém apresentar uma emenda para 10 anos. Meninas, quando eu falo sobre isso, as pessoas perguntam, mas quem é o autor dessa palhaçada? Olha as armações que o Congresso Nacional e as armadilhas que o Congresso Nacional apresenta. Não é um senador. Não foi um senador que escreveu essa proposta. Ninguém era doido de apresentar como autor essa proposta de diminuir o sexo para 12 anos. Entraria na história como um pedófilo. Reuniu-se um grupo de juristas. Esse grupo de juristas saíram andando pelo Brasil, ouvindo a sociedade sobre a reforma do Código Penal, e eles construíram uma proposta. Então, é um movimento de juristas. Olha só, aí ninguém é o autor da ideia, ninguém é o pai da criança. Então, e não é só essa. Existem também outros mecanismos no Senado, que me preocupa muito, e na Câmara,
que são de participação legislativa, que qualquer pessoa, qualquer movimento pode apresentar uma proposta de projeto de lei. E o Senado protagonizou uma situação bem interessante. Um grupo apresentou uma proposta para legalizar a maconha. Olha só. E aí a proposta entra, o Senado tem que acolher a proposta da sociedade e nomeia um relator. E o relator foi o senador Cristóvão Buarque, aqui do Distrito Federal. E o senador trabalhou e conduziu e apresentou um voto favorável à legalização da maconha. Aí ele dizia, eu não sou autor, a sociedade que quer legalizar. Só que esse projeto não passou e o senador perdeu a eleição, depois ele não foi reeleito. Por quê? Essa discussão aconteceu em 2016. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A discussão era feita de segunda-feira de manhã, nos dias de segunda-feira de manhã, que não tinha nenhum senador aqui, tá? 8 horas da manhã, e no período eleitoral. Estavam todos em eleições municipais em suas capitais, em suas cidades. O que aconteceu? Aí apareceu um hangout, na época nós não tínhamos as lives, eram os hangouts, desse grupo que apresentou a legalização da maconha, dizendo o seguinte, está tudo combinado com o senador Cristóvão. Ele vai legalizar a maconha medicinal e os médicos estão sendo todos convidados a darem receitas para a gente comprar maconha legalmente. Tudo combinado, quer dizer, um movimento social apresenta uma proposta, ou o parlamentar se habilita para ser o relator, porque ele não quer ser o autor, para não dizer que foi ele. Esse é um mecanismo perigosíssimo que o Congresso Nacional tem. A gente quer mais participação da sociedade nas demandas, na apresentação de demandas, de propostas de projetos de lei, mas a gente já identificou que parlamentares covardes, eles pegam um grupo para entrar com uma proposta para dizer é a sociedade, para ele não dizer que foi ele o autor. Então, a gente vai enfrentar tudo isso no Senado Federal. Eu vou estar lá para fazer esse enfrentamento. Eu quero fazer com que o maior pacto pela infância, legalizar as drogas é atacar criança, eu quero e vou estar lá conduzindo esse processo de proteção da criança, do adolescente e da família. E claro, reforma econômica, eu quero revisar a questão carcerária no Brasil, eu quero aqui para o DF investimento. Nós temos grandes problemas no DF com relação à saúde mental. Quero trabalhar a saúde mental, mais programas de saúde para o DF. Eu não vou me afastar em nenhum momento das pautas localizadas no DF. Serei a senadora que mais vai lutar por recursos, investimento, emprego e cuidado do povo do DF. Gente, olha, se a gente não resolver os problemas do DF, a gente não consegue resolver o problema do Brasil. O DF é desse tamanho. Está pertinho do poder. Então, eu quero, inclusive, junto com o governador eleito, trazer inúmeras propostas de políticas públicas e vou lutar muito por um Distrito Federal próspero, desenvolvido, em segurança e com a melhor saúde do Brasil. Ministra, na época do Ministério, um dos objetivos da senhora era terminar de analisar as ossadas de perus. Isso foi feito? A senhora conseguiu finalizar esse projeto? Olha, quando nós assumimos o governo, não sei se vocês sabem, que essas ossadas são analisadas fora do país. Elas são mandadas para um laboratório fora do Brasil para se fazer os testes de DNA. Faltam muito pouco, a gente entrega até o final do ano essa análise. Então a gente manda e a gente tem que esperar a demanda desse laboratório fora do Brasil. E se a gente mudasse o laboratório, e nós somos inclusive convencidos que é o melhor do mundo, se a gente mudasse o laboratório, iam dizer que a gente queria camuflar, que a gente não queria terminar o processo, que a gente queria burlar o processo. Nós tomamos a decisão política, administrativa, de continuar, mesmo porque o laboratório já tinha recebido muito dinheiro público. Eles tinham que começar a devolver as análises. Então, até o final do ano, toda essa alçada será analisada e a gente quer muito virar essa página. A gente quer encerrar esse episódio no Brasil. Ministra, você quer continuar desse Não, assunto? eu só queria saber, porque ficou também com o Ministério a questão do Bolsa Ditadura, né?
que falam. E muitos, a senhora parou de, não foram aprovados, e essa sempre foi, antes da senhora assumir, uma parte meio que não era muito divulgada, né? Como quem estava nessa lista, quanto recebia, quando, como, tal. A senhora achou, quando a senhora entrou, estava uma confusão mesmo essa parte? Errado, tudo perdido, confuso, tudo errado. Deixa eu voltar às ossadas de Perus. Gente, tem muita gente jovem que acompanha a revista Oeste que talvez não entenda. Chegou um momento, na década de 90, que encontrar em Perus, na cidade de Perus, em São Paulo, uma vala com muitas ossadas. E aí começaram a dizer que essas ossadas todas, os desaparecidos políticos que foram enterrados ali. Sim. Gente, essas ossadas encontradas hoje, a gente vai ter que fechar o relatório. Eu não vou antecipar um relatório, mas especialistas já chegam à conclusão que eram ossadas de pessoas que na década de 80 tinham morrido de meningite. Eu não sei se vocês são muito jovens, mas a meningite assustava o Brasil. Então, as pessoas eram enterradas porque não se sabia o tamanho do avanço dessa doença. Então, já especialista, a gente vai esperar o final do relatório, em que essas ossadas não pertenciam a desaparecidos políticos. Tanto que de todas as ossadas, só 2 foram identificados como desaparecidos em São Paulo naquela época. E nessa vala, pelo que a gente está entendendo, além das pessoas que eram enterradas com meningite, pessoas desaparecidas, pessoas consideradas os indigentes. Né? Então, a gente vai finalizar esse relatório. Então, não houve ali aquele monte de ossadas de desaparecidos políticos, mas o Estado tem a responsabilidade de fazer, e todas as análises vão ficar guardadas para sempre, para que um dia um neto, um parente, possa pegar o DNA e fazer cruzamento. Então, nós vamos manter essas análises num banco genético à disposição da sociedade. Com relação às anistias políticas, a anistia política, gente, ela é analisada e decidida por uma comissão, tá? Comissão de anistia. Há uma lei que determina que uma comissão analisa os requerimentos que chegam no Ministério. Depois que essa comissão analisa, a decisão final é do ministro, se confirma a análise da comissão ou se o ministro modifica. Quando eu assumi, eu encontrei um ministério com mais de 13 mil, eu vou repetir, 13 mil requerimentos sem análise. Gente, é um absurdo. Eu encontrei requerimentos de 2003 sem análise. O que estava acontecendo? Os requerimentos dos amigos eram priorizados. E do anistiado, muitas idosas morreram abandonadas de saúde, sem assistência, com fome, porque o requerimento ficou lá no Ministério por anos sem ser analisado. Quando eu cheguei, eu estabeleci uma unidade. Vamos analisar por ordem cronológica e nós estamos entregando, viu, gente, todos os requerimentos. Nós vamos conseguir analisar todos. Por que eu não fiz tudo ainda? É uma comissão. Deixa eu explicar para vocês. A lei fala que são pessoas escolhidas pela ministra e pelo presidente da República e que trabalham voluntariamente e se reúnem uma vez por mês. Então, a gente fica ali esperando essa comissão se reunir. Se fossem servidores públicos contratados, eu juro para vocês que em 6 meses eu tinha entregue tudo. Mas a gente depende de uma comissão de pessoas que vão analisar os requerimentos. Então, por isso que demora esses julgamentos. Mas é prioridade, desde o primeiro mandato de Bolsonaro, entregar todas as análises. Olha, gente, eu tinha os pedidos mais absurdos, mas aí eu fui analisar pedidos anteriores. Vocês não têm ideia do que foi pago pela anistia no Brasil. E tem um grupo que é um grupo específico, e esse eu tenho uma decisão judicial, eu tinha uma decisão judicial que eu tinha que rever. Eram os ex-cabos da FAB. Meninas, tinha processo que quando eu pegava a idade do requerente e eu retroagia para 64, ele tinha 3 anos de idade em 64. E essas pessoas receberam indenizações altíssimas. Só que a Suprema Corte pediu que a gente fizesse uma análise.
Então, esse grupo específico são 2.000 requerimentos de ex-cabos da FAB. Eu suspendi o pagamento, foi doloroso para mim, porque muitos já eram idosos, já são idosos, tive que suspender e fazer análise de mais 2.500 requerimentos de pedido de anistia de um grupo que eram ex-cabos da FAB. Ô, ministra, eu só queria voltar naquele ponto que a gente estava falando da sua defesa das crianças, né? Porque o combate à violência contra crianças foi uma pauta que a senhora defendeu muito enquanto ministra da Mulher. Violência não só sexual, mas violência psicológica, violência física. Qual foi o maior avanço que a senhora conseguiu trazer para essa pauta e o legado no combate à violência contra crianças? Primeiro, nós fortalecemos toda a rede de proteção no Brasil. Gente, nós saímos pelo Brasil equipando conselhos tutelares com carros, com computadores, câmera, impressora, geladeira, nós equipamos. Eu encontrei conselheiros tutelares no Brasil, gente, atendendo de bicicleta. Vocês podem me dizer como é que você vai atrás de um pedófilo, como é que você é pedófilo de bicicleta, como é que você prende um agressor de uma criança usando uma bicicleta? Então, nós saímos pelo Brasil fortalecendo essa rede de proteção. Além de fortalecer o Conselho Tutelar, que era diretamente ligado ao Ministério, nós também capacitamos os agentes de proteção da infância. Nós criamos e entregamos para o Brasil a Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ninguém no Brasil que trabalha com a infância pode dizer agora que não tem treinamento e capacitação. Os treinamentos e capacitações são gratuitos. Inclusive, nós temos todos os nossos cursos são certificados pela UNB. Nós temos mestrado e doutorado, bolsas de mestrado e doutorado para quem está lidando e trabalhando lá na ponta com a infância. Mas nós fomos além, nós fomos também para a repressão. Nós criamos operações policiais integradas em todo o Brasil para prender agressores de criança. Inúmeras operações de proteção da infância, especialmente operações com os crimes cibernéticos, com o crime de pedofilia na internet. E saímos pelo Brasil fazendo também a repressão. Resultado, gente, são muitas ações, eu não vou falar tudo, mas são muitas ações de proteção da criança. Mas qual é o resultado de tudo isso? O resultado é extremamente animador. Em dezembro, a gente recebeu, de 2021, o relatório do DataSUS sobre o número de mortes violentas no Brasil de crianças e adolescentes. Quando o governo Bolsonaro assumiu, nós tínhamos um relatório da Unicef que apontava que no Brasil eram assassinadas por dia 32 crianças e adolescentes. Trabalhamos muito em 3 anos e esse número caiu 41%. Meninas, eu vou repetir, porque quando eu falo, as pessoas se assustam. Em 3%, o número de mortes violentas de crianças e adolescentes no Brasil caiu 41%. Eu apresentei esse relatório na ONU. Os outros ministros de outros países ficavam desacreditados. Eu tinha que mostrar a fonte, e a nossa fonte é fidedigna. É o DataSUS, é onde está o registro de atestado de óbitos de crianças e adolescentes nos últimos 3 anos. O que fizemos teve efeito e resultado lá na ponta. E a gente vai continuar esse trabalho com Bolsonaro reeleito e Damares lá no Senado Federal, buscando mais recurso para a proteção da criança no Brasil. E com relação à violência contra a mulher, ministra, também houve redução nos números? Houve redução, mas mais que a redução, a gente conseguiu ampliar os canais de denúncia. Gente, deixa eu explicar uma coisa que as pessoas confundem muito. Para que servem as medidas as medidas protetivas no Brasil? Quero deixar claro uma coisa para vocês. Mais de 70% das mulheres vítimas de feminicídio nunca tinham denunciado antes. Então, quando a gente percebeu esse gargalo, nós tivemos que ampliar os canais de recebimento de denúncia no Brasil. E a gente fez isso com muito zelo. Nós ampliamos o 180, nós aumentamos as campanhas, nós treinamos pessoas na ponta. Nós estamos criando em todas as delegacias um núcleo de atendimento especializado à mulher. Nós não vamos ter dinheiro para construir em todas as cidades
muitas delegacias da mulher, mas em toda cidade já tem uma delegacia. Então a gente quer que em toda cidade tenha um núcleo especializado de atendimento à mulher em cada delegacia. Trabalhamos muito. Nós mandamos muitas viaturas para a Patrulha Maria da Penha. É um dispositivo super interessante, é um instrumento, um equipamento extraordinário dentro da Polícia Militar, uma viatura só para atender a ocorrência de violência doméstica, em que o policial lá na ponta é treinado para este fim. Então a gente ampliou muito a rede de proteção da mulher também. E o número de estupros diminuíram, de violência diminuíram, aumentaram, gente, o número de denúncias. Mas lá na ponta, a denúncia, ela é uma situação, mas a ocorrência policial, a gente viu que a violência contra a mulher começa a despencar no Brasil e a gente não vai poder baixar a guarda. Vamos ter que continuar as nossas ações de enfrentamento a todo tipo de violência contra a mulher. E, todo tipo de violência. Não é só a violência física. Quero lembrar que foi neste governo que foi sancionada a lei da violência psicológica contra a mulher. 2 tipificações diferentes de crime. A violência política e a violência psicológica. Foi fruto deste governo, foi sanção deste presidente, que é o presidente que mais fez por mulheres na história do Brasil. E por que ao mesmo tempo, né, a senhora está dando dados muito interessantes, e ao mesmo tempo o discurso, né, de que do Bolsonaro misógino, Bolsonaro racista, preconceituoso, inimigo do meio ambiente, inimigo dos povos indígenas, tal, esse discurso continua a ser, né, a ser passado. E você conversa com, por exemplo, jornalistas estrangeiros ou pessoas que moram no exterior, e na imprensa estrangeira, esse discurso ele também cola, né? Por que isso acontece? Primeiro que a gente tem uma esquerda articulada no mundo, unida e junta para fazer uma conquista no mundo inteiro. Aí, atores brasileiros de esquerda saíram do Brasil. Eu quero lembrar para vocês do ex-deputado Jean William, que está lá fora. Eu quero lembrar que nós temos professores universitários lá fora de esquerda que pegam licença, ou que pegam licença capacitação, ou licença sem remuneração, estão lá fora, articulando denúncias contra o presidente Bolsonaro, contra o governo. É uma briga política, gente. Eles encontraram essa arma. Mas falar o quê de Bolsonaro? Que ele é corrupto? Não provam. Que ele não trabalhou, não provam. Que ele não tem responsabilidade, não provam. Aí o presidente deu resposta dura para 2 mulheres, 2 ou 3 mulheres, aquele famoso episódio de Maria do Rosário. Eu estava lá, eu vi a provocação dela a um parlamentar que é aguerrido, que é um parlamentar que fala alto, que é um parlamentar que sabe, que defende com veemência suas pautas. Ela provocou, todo mundo sabe disso. Aí, por causa dessa resposta, que considerada dura para as mulheres, vamos então pintar o Bolsonaro como misógino. Só que a prática, o dia a dia e a conduta do meu presidente mostra totalmente ao contrário. Foi o homem que mais fez por mulheres, enquanto presidente da República, e um homem que respeita muito mulheres. Mas não está colando mais, gente. Não está colando, porque as mulheres estão indo para a rua dizer: a gente ama esse presidente. Vai ser o voto feminino que vai decidir essa eleição, gente. As urnas vão dar essa resposta. A mulher brasileira entendeu o que Bolsonaro quer. Gente, Bolsonaro conduziu a política da mulher com tanto zelo. A primeira coisa que ele pediu: afaste todas as questões ideológicas. Vamos trabalhar a pauta de proteção de todas as mulheres. E a ordem que ele sempre me deu: não deixe nenhuma mulher para trás. Traga à luz as mulheres que estão invisibilizadas. E essa foi a marca do governo Bolsonaro na proteção das mulheres. Ministra, a gente está se encaminhando aí para o final do programa, já que a gente está falando de governo Bolsonaro e a gente está assim, se aproximando das eleições, como é que a senhora faz uma avaliação desse cenário político nacional extremamente polarizado às vésperas das eleições? Olha, eu estou diretamente envolvida nesse processo político, tá? E confesso para vocês que aqui no DF eu me decepcionei muito com o processo político eleitoral. Especialmente por ser a capital da República, por a gente ter tantos grandes pensadores aqui. Você sabe que um nível intelectual aqui, ele é um nível intelectual considerável, muitos servidores por concurso, mestrado, tal. Aí eu chego com um processo desse,
E eu tenho aqui coronéis que jogam de forma suja, vil, mesquinha, no processo político eleitoral. Meninas, vocês não têm ideia de como eu fui atacada. Vocês não têm ideia. Vocês acreditam que a última deles agora foi dizer que eu sou amante de um homem casado? Gente, eu não tenho tempo de namorar, não. Eu tô andando no Brasil pegando pedófilos e corruptos. Como é que eu vou ter tempo de namorar aos 58 anos? Bem que eu queria, mas não tenho tempo. Eu tenho uma missão. Mas eu deles decidi por uma missão. Ministra, quem que está falando isso, senhora? Os opositores locais daqui. Locais. E vou dizer para vocês, alguns que se dizem de direita, inclusive. Aí o processo é doloroso. No Brasil, o que está acontecendo? Um processo doloroso do mesmo jeito para o meu presidente. Tem sido um processo de agressão, tem sido um processo de mentira. Então, assim, o processo político eleitoral no Brasil ainda precisa mudar muito. Mas Bolsonaro é a proposta da nova política. Eu sou no DF essa proposta da nova política. Mas vendo o contexto todo, eu vou só dizer uma coisa para vocês. Eu tenho certeza, Bolsonaro será reeleito presidente do Brasil. Bolsonaro, a resposta vai vir nas urnas. Bolsonaro será reeleito, ainda mais a bolsonarista. Eu sou a candidata bolsonarista aqui no DF, acho que ninguém tem dúvida sobre isso. A candidata bolsonarista também será eleita e nós vamos fazer bonito no Brasil inteiro. O bolsonarismo, a direita, a família conservadora, essa família que ama o Brasil, será muito bem sucedida nas urnas agora em 2022. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer muito a atenção da ministra Damares. Obrigada, ministra. Uma ótima conversa. Muito obrigada, meninas. E no próximo eu quero estar aí juntinho de vocês. Fica aí torcendo por essa candidata aqui e por todas as mulheres que estão no pleito. E as mulheres que estão me acompanhando, que estão no pleito, firme, foco, faltam só 5 dias. Bora ganhar essa eleição, meninas, e que Deus abençoe. E parabéns por esse programa. Eu gosto muito desse programa, viu, meninas? Legal, ministra. Obrigada. Obrigada, Branca, por mais um programa. Obrigada, Paula. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela sua companhia. Não esqueça de se inscrever no nosso canal da Revista Oeste. Até a próxima semana.